pessoal, vamos só... Vou colocar aqui um esqueminha de prescrição, continuando a aula de ontem, tá? Quem não tem afinidade com o penal, não se preocupe. Vocês naturalmente não vão entender nada de prescrição. Não tem como você aprender em 2 dias. Isso aqui é um revisaço, né? Então, como eu sou uma professora de penal, eu tenho que puxar a sardinha da galera do penal aqui, do processo penal. Então, prescrição para quem tem afinidade com o penal é uma questão que vai cair. Então, a gente não pode deixar passar batido essa questão aí. Então, você imagina, por exemplo, o aluno do penal tendo uma aula de direito do trabalho. Então, também não tem porra nenhuma, né? Normal. Então, eu vou colocar um esqueminha aqui de prescrição, porque eu tenho certeza absoluta que ela vai cair, tá? Então, na aula passada, a gente conversou rapidamente da prescrição, da pretensão punitiva em abstrato. Nessa prescrição, a gente vai trabalhar sempre com a pena máxima que é aplicada para o crime. Se é um crime qualificado, a gente já vai aplicar a qualificadora na nossa tabelinha do 109. Se é um crime que a gente já consegue constatar uma causa de aumento de pena, a gente já vai imputir essa causa de aumento de pena. Então, na PPA, nós sempre vamos trabalhar com as piores possibilidades. Então, veja que aqui nós trabalhamos sempre com a pena máxima combinada ao crime. E aí, leia-se, né? Se for qualificado, se tiver causa de aumento de pena. Agora, se eu tenho uma prescrição retroativa, nós vamos trabalhar com a publicação de uma sentença ou um acórdão. Publicação de sentença ou acórdão, mais o efeito que é o trânsito em julgado para a acusação. Então, na sua prova, se você constatar, e a gente tem mais umas 2 questões de prescrição para agora, daqui a pouco. Se você constatar esses 2 efeitos, aliás, a publicação da sentença, que vai trazer uma pena em concreto, mais o efeito do trânsito em julgado, naturalmente você já vai procurar a prescrição retroativa. A questão toda é que ela retroage e o marco da retroação é a publicação da sentença e não do trânsito em julgado. Então, você simplesmente espera o efeito, mas retroage da publicação para trás. Agora, na intercorrente ou superveniente, nós temos também publicação da sentença ou acórdão, mais trânsito em julgado, acusação, mais trânsito em julgado, defesa. Lembrando que esse trânsito em julgado, ele eventualmente pode não estar lá com uma data bonitinha, não vai estar lá. A sentença transitou em julgado para a defesa no dia tal. Mas vai estar dizendo assim, olha, já tem 5 anos de interposição do recurso da defesa e ainda não foi analisado. Então você já sabe que depois desse trânsito em julgado da acusação, a gente ainda tem mais 5 anos para frente de processo. Ok? E por fim, nós temos a PPE, que é a executória, que nós não vimos ontem. Na executória, nós temos trânsito em julgado para as 2 partes. E aí, é claro, publicação da sentença. Então, veja, em uma linha do processo, de forma bem simplificada, eu tenho a consumação, eu tenho o recebimento da denúncia ou queixa, que são os marcos interruptivos,
Supondo que não é tribunal do júri, eu tenho a publicação da sentença ou do acórdão, beleza? Aí eu venho, trânsito em julgado para a acusação, trânsito em julgado para a defesa e, por exemplo, o início do cumprimento de pena. Tudo bem? Se eu vou iniciar um cumprimento definitivo de pena, eu tenho que ter 2 trânsitos em julgados. Por isso, a execução definitiva de pena. Como eu disse na aula passada, a prescrição intercorrente é a prescrição da defesa, porque o judiciário ele não consegue barrar. Então, os advogados de defesa, o tempo todo, eles conseguem interpor os recursos. Para quem vai fazer, inclusive, segunda fase de penal, vocês sabem que não é difícil você ter fundamento constitucional para fazer um recurso extraordinário subir, por exemplo. Então, advogado criminalista, na verdade, para fazer recurso subir, não precisa ser bom, porque tudo é direito fundamental. Então, você tem direito à liberdade de locomoção, integridade física, saúde, vida, liberdade de agir, todos os direitos fundamentais vinculados com matéria penal. Então, por isso os recursos penais, eles não são custosos de serem recebidos. O juízo de admissibilidade deles no recurso especial e extraordinário é muito fácil. Por quê? Especial nós sempre temos problema na dosimetria e no extraordinário nós sempre temos direitos fundamentais. Então você não tem dificuldade de fazer ele passar pelo filtro dos tribunais superiores. Agora é óbvio, se ele vai ser recebido ou não, isso daí vai ser acolhido ou não, isso é uma outra coisa. Mas o juízo de admissibilidade a rigor, ele é bem mais simplificado do que uma pessoa, por exemplo, que estuda aí os recursos em matéria cível, né, que o pré-questionamento ele é mais dificultoso. Então, o que acontece? Geralmente, nós temos o trânsito em julgado primeiro para acusação, depois para defesa, porque a acusação ela é intimada primeiro. E aí, veja, na PPA, portanto, ela é uma prescrição que atinge esses 2 marcos, com a pena em abstrato, já que nós não temos uma sentença publicada. E muitas vezes na prova, o que eles colocam, gente? Eles colocam assim, publicada a sentença, 2 anos, mas ele não traz esse efeito do trânsito em julgado. Então você, quando vê a pena publicada, você fica instigado, porque daí você já vai olhar a retroativa, mas ainda não é a hora da retroativa. Você só vai olhar PPR, PPI e PPE se tiver trânsito em julgado para acusação. Se não tiver escrito essa palavra, trânsito em julgado acusação, é só PPA. Não há que se falar em qualquer outro tipo de prescrição. Então hoje mesmo eu trouxe uma questão para nós aqui, que vocês vão ver, uma mega história do processo. Simplesmente só é a PPA, porque não tinha trânsito em julgado para acusação. Então você lia todos os dados, várias datas de tudo que foi produzido no processo, tinha lá uma desclassificação, mas aí não tem trânsito. Então você só tinha a PPA para olhar, era a única prescrição que sobrava. Então isso é muito comum nas provas da FGV. E como eu disse, ela tem cobrado muito pouco prescrição nos últimos tempos, tá? Então com certeza nesse exame ela vai cobrar prescrição, com certeza. Acho que de 2017 para cá ela cobrou 3 questões só de prescrição, o que é muito pouco para a nossa realidade de direito penal, ok? Então a PPA ela só trabalha, portanto, com a pena em abstrato. A PPR, eu tenho a publicação da sentença, eu tenho o efeito que eu preciso e eu vou retroagir. Só que a PPR, ela vem só nesse marco. Ela não está nesse bloco aqui. Tudo bem, ela não alcança, é uma determinação do 110, parágrafo 1º. E na PPI, que é superveniente ou intercorrente, que é o recurso, que é o momento da defesa, onde a defesa trabalha, a gente tem a publicação da sentença ou do acórdão, o trânsito em julgado para a acusação e o trânsito em julgado para a defesa. Ela trabalha dentro desse bloco aqui. E aí o que acontece? O prazo que você vai usar da PPI
é o mesmo da PPL. E o seu marco de contagem, publicação da sentença para frente. Então você espera os efeitos, mas começa a contar da publicação para frente. Por isso ela é superveniente, ela supervém à publicação da sentença. Como eu disse para vocês, a defesa, ela, na verdade, impede a chegada desse efeito. E aí, os advogados vão contando, né? O dia da prescrição. Deu prescrição, atravessa uma petição, o tribunal prescreveu, e aí? STJ prescreveu, e aí? E aí ele vai reconhecer extinta essa punibilidade. Agora, só para a gente fazer um contraponto, para quem tem afinidade com essas matérias, penal e processo, por que é que nós temos agora a execução provisória da pena? Porque a galera trabalhava no intercorrente. Então, para acabar com a intercorrente, o STF ele mudou a interpretação dele com relação à execução provisória. Por quê? Era algo que o tribunal não conseguia segurar, porque os recursos sucessivos eram da defesa. Então, você tinha aí processos de 15 e 18 anos com sentença publicada, da qual ainda não havia o trânsito em julgado. Então, a galera estava solta, eu já tinha morrido. Então, por exemplo, eu matava alguém no seu bairro, convivia com você o tempo todo, tinha uma condenação de 18 anos, mas eu não iniciava o cumprimento da pena. Então o sentimento de impunidade coletivo gerou, incutiu no STF essa interpretação lá do dispositivo constitucional do princípio da presunção da não culpabilidade, ok? Lá na Constituição Federal, essa norma constitucional de eficácia plena, de aplicabilidade imediata, ela diz o seguinte: não será considerado culpado até o trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado, pessoal, isso daí é um marco técnico, uma interpretação literal ali. Trânsito em julgado é um só. Esgotamento da possibilidade de rediscussão do teor da decisão. Eu esgoto isso quando? Quando eu tenho trânsito para as duas partes. É isso, até então não mudou ainda os institutos de processo civil, de teoria geral do processo. E aí o que aconteceu com o STF? Ele atravessou essa interpretação, contrário ao senso da Constituição, que é uma interpretação literal ali, para entender o seguinte. Então, para acabar com a prescrição intercorrente, por outras palavras, é para isso que ele tomou essa decisão. Você, quando tem, por exemplo, a confirmação no tribunal, então, por exemplo, no caso Lula, eu tenho trânsito em julgado para acusação, perfeito? A defesa não tem trânsito, os caras estão no STF. Eu tenho aqui um acórdão mantido em sede de segundo grau. Então, o que os tribunais superiores eles entendem? O que o STF entende? Bem, isso vale também para processo civil, tá? O que eu estou falando agora é teoria geral do processo, que são recursos extraordinários, né? Ordinário e especial e extraordinário. O que acontece? As vias extraordinárias, então eu tenho um gênero, recurso extraordinário, gênero, recursos extraordinários, espécie, recurso extraordinário em sentido estrito, recurso especial. Então, quando a prova disser recursos extraordinários, ela quer dizer o quê? Que é o extraordinário no STF, que é o especial. Porque os dois, eles são vias extraordinárias para levar ao conhecimento do Tribunal Superior a rediscussão de algo que foi definido no primeiro grau. Basicamente é isso. E o que os tribunais superiores eles entendem? Que tribunais superiores, eles não analisam contexto fático, questões de autoria ou questões vinculadas à materialidade. Eles analisam interpretação técnica de dispositivo constitucional, quando é STF, ou infraconstitucional, quando é o STJ. Claro, em matéria criminal, se eles alteram a tese de interpretação, via reflexo, o fato ele é alterado. Porque o cara está preso, ele vai ficar solto. Então você ali acaba indiretamente fazendo uma análise reflexa que vai atingir o fato. Mas para o recebimento desses recursos, não é assim que funciona. É só a tese jurídica. Então, por exemplo, conceito de presunção de não culpabilidade. Isso é uma concepção principiológica de processo penal, um princípio constitucional lá que está inserido na Constituição. Maravilha! Mas veja,
Se ele reconhece ou não esse princípio, a pessoa vai ou não ser colocada em liberdade. Então veja que essa interpretação, ela está atingindo fato. Porque eu estou presa, agora eu estou solta, então mudou o fato. Mas veja, a finalidade da análise desses recursos extraordinários não é o fato em si. É a interpretação jurídica que vai refletir no fato. E aí o que eles entendem? O STF também agora o STJ. Bem, nós não vamos discutir mais se o Lula é autor do crime. Não vamos discutir mais se a materialidade do crime aconteceu. Nós vamos simplesmente discutir se nós temos que esperar o trânsito ou não para ele ficar preso. Basicamente é isso, para começar o cumprimento de pena dele. Então veja que quando ele entende, portanto, que a execução provisória da pena ela pode ser iniciada nesse lapso, então ele acabou com a PPI, né? Porque o cara está preso. E veja, essa interpretação do STF, ela está batendo de frente com a PPI e a PPE, que é matéria de direito penal. Então você tem uma interpretação jurisprudencial que a rigor, ela não está em consonância com isso daqui que nós estamos estudando. Porque na verdade, ela só existe para acabar com essa prescrição aqui. Por isso, é a interpretação de execução provisória da pena. Mas o que eu quero que vocês entendam? Penal é penal, processo é processo, STF é STF. Então nós temos que aprender dessa forma aqui. Porque é a forma que está no Código Penal e ela está vigente. Afinal de contas, a execução provisória da pena não está em lei nenhuma. Isso daí é uma interpretação dos tribunais superiores. Tudo bem? Então a gente precisa saber como é que se calcula a PPI. Mas eu quero que vocês entendam que na prática ela não vai mais existir. Porque essa interpretação se fez justamente para acabar com ela, que eram os recursos dos advogados. Então hoje, se um cliente me procura, fala, doutor, e aí, eu tô preto, tô solto, teve uma confirmação da minha sentença de 12 anos no 2º grau, tem como a senhora recorrer para mim? Eu vou falar, filho, tem, mas você vai ser preso. Não adianta mais eu ficar prolongando os fatos, né, o início do cumprimento da pena dele. Por quê? Porque agora ele já vai cumprir. Então, a rigor, eu só vou interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário para esse cliente se tiver ali uma perspectiva real de diminuição da pena, de dosimetria, algum problema no cálculo, porque provas eu não posso discutir mais. Então, eu vou procurar algum defeito, provavelmente, ali na dosimetria da pena, posso até conseguir diminuir um pouco a pena dele. Mas veja, protelar trânsito eu não preciso, não vou mais fazer. Por quê? Porque não adianta, ele já está preso. Então, antigamente você prolongava a vida útil do processo para a pessoa não ficar presa, mas agora com a execução provisória, perdeu o sentido, você não vai mais fazer isso, ok? Então é claro que essa interpretação do STF, ela é extremamente inteligente, a rigor é isso mesmo. No 2º grau, você já esgotou o que tinha para discutir, se matou, não matou, roubou, não roubou, aconteceu ou não aconteceu, mas a interpretação literal de uma norma constitucional, de eficácia plena, de poder constituinte originário, isso daí você não pode tipo, riscar, né? Tá lá. Você não pode sequer ter uma emenda constitucional para mudar isso dali. Então, a rigor, essa interpretação do STF está violando norma constitucional. É isso que ela está fazendo, tá? É louvável? É louvável. No entanto, está violando ali poder constituinte originário, que inclusive é imodificável. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem, né, fazer um link entre a PPI e a execução provisória. Por que a gente tem essa execução provisória? Por causa da PPI. Foi por isso que eles fizeram essa interpretação. Tudo bem? E na PPE, veja que nós não falamos sobre ela ainda. Então, a gente vai ter o trânsito em julgado para as duas partes, acusação e defesa. E o primeiro marco de interrupção da PPE é o início do cumprimento da pena. Está lá no 117, inciso 5º e inciso 6º. A pessoa começou a cumprir pena. Você vai lá no presídio pegar ele, né? Pra você. Com a defensoria o tempo todo, uma merda toda. Aí você vai lá, doutora, tem um BOzinho. Aí um te indica pro outro preso, se vira amigo dos presos já. E aí fala, doutora, olha só, tô com um BO aqui, dá uma olhadinha no meu processo e tal. Aí você leva uma procuração só para ele preencher os dados dele, né? Assim, criminal é assim. Aí, beleza, você vai olhar o processo dele. Então, veja, você vai pegar
as datas, então suponhamos que teve trânsito em julgado aqui, em 2012 para acusação, em 2013 para defesa, e ele começou a cumprir pena em 2018. Então você vai olhar o processo dele, você vai constar os dois efeitos, trânsito em julgado para acusação, e quando você encontrar o início do cumprimento de pena, você já tem os requisitos da PPE. Só que a PPE, ela começa a contagem dela do trânsito em julgado para a acusação. O marco dela, inicial, é trânsito em julgado para a acusação. Então, entre 2012 e 2018, quanto tempo? 6 anos. Se é uma prescrição de 4, por exemplo, já teve a PPE. Então, veja que, muitas vezes, a pessoa é condenada e ela não é intimada e o prazo está correndo. Ou ela não é encontrada, prazo está correndo. Advogado não foi intimado, prazo está correndo. Isso é muito comum em matéria criminal, ainda mais que os processos são físicos, não é eletrônico, automático, o sistema não gera. Então é algo que isso acontece demais. Então veja que na PPE você vai constatar publicação, óbvio, trânsito em julgado para acusação, trânsito em julgado para defesa, mas o seu termo inicial de contagem é trânsito em julgado para a acusação. Então você começa a contar daqui até o marco da interrupção. Então se você parar para pensar, cada prescrição ela se encaixa perfeitamente em uma hipótese. Então você, quando for fazer sua prova de prescrição, sua questão, a primeira coisa que você vai procurar são os marcos que te interessam. Então se você olhar, por exemplo, porra, tem trânsito em julgado para acusação e defesa. Você vai olhar duas primeiro, a PPE e a PPI. Você não vai perder tempo olhando as outras. Qual é o prazo da PPE? É o mesmo da PPI e da PPR. O mesmo prazo que você chegar na PPR é o da sua PPI e é o da sua PPE. Com um diferencial só, que na PPE, quando o seu cliente ele é reincidente, ele vai ser reincidente sempre, aumenta-se 1/3 do cálculo. Então, se eu obtive lá 4 anos para PPR e para PPI, na PPE, nesses 4 anos, eu aumento 1/3, porque ele é reincidente, ok? Qual é o raciocínio jurídico disso? Nenhum, está no código, no artigo, então você vai ter que considerar, tá? A prescrição, ela não tem um raciocínio muito lógico. Você tem lá os marcos e aí aquilo que é estabelecido no código, você tem que tolerar, considerar como sendo um marco de interrupção ou um marco de contagem. Tudo bem? Mas em prova, sempre a FGV gosta mais da retroativa, tá? Que é a mais simples de todas. Para a segunda fase, não. Você tem que estar mais, assim, na ponta dos cascos dessas prescrições. Tudo bem, pessoal? Então, só para a gente falar rapidamente, quem não é aluno com afinidade em penal, é óbvio que não vai entender nada do que eu acabei de falar. Isso aqui, gente, não tem como você aprender, tá? Então, mas eu não poderia deixar passar essa matéria aqui, que com certeza ela vai cair na prova de vocês do domingo, beleza? Então vamos lá, vamos para as outras. E aí na aula passada, eu até coloquei aqui depois, todo mundo me ignorou e foi embora, o parágrafo 6º da lei do juizado, perfeito? Que justamente diz que há uma suspensão do prazo prescricional quando é aplicada a suspensão condicional do processo. Que é lembra de ontem que eram 3 meses que você não contabilizava lá no seu cálculo. Tudo bem, gente? Então vamos lá, vamos prosseguir. Vamos deixar os outros participar da aula também, né? Com as outras matérias. Então, olha lá, questão 5. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de umas crianças. Meu Deus do céu.
Que homem é tarado. E ao mesmo tempo falando no celular com um amigo, melhor trabalho, né? Acabando por ficar de costas para a piscina. Neste momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. Sobre a conduta de Carlos, diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Então, veja, pessoal, aqui nós temos um crime omissivo, tá? Então, na aula passada, acho que a gente viu isso, não, na aula retratada, nós vimos que nós temos a conduta e que essa conduta se manifesta de maneira omissiva, comissiva e comissiva por omissão. Comissiva por omissão. Omissiva, que é também chamada de omissiva própria. E comissiva por omissão, conduta omissiva imprópria. E aí eu falei um pouquinho sobre essas condutas para vocês. Então, isso aqui é a forma pela qual essa conduta vai ser manifestada no mundo dos fatos. Então, o meu dolo, a minha culpa ou o meu préter dolo, ele somente pode ser manifestado dessas três hipóteses. E aí o que acontece? O nosso probleminha está dentro da conduta comissiva por omissão, que é chamada de omissiva imprópria. Se é omissiva imprópria, a gente já sabe que a rigor não é uma omissão. Então, o que vai acontecer? A omissão do agente vai corresponder à prática do verbo do tipo descrito no tipo penal incriminador. Então, no nosso caso, o nosso verbo do tipo é matar alguém. E aí, lá no parágrafo terceiro, nós temos homicídio culposo. Então, o que acontece? Ele ficou sem fazer nada quando deveria e acabou que alguém morreu. Qual é a ficção jurídica? Ele responde por esse matar alguém. Ele queria matar? Não. Então ele responde por um homicídio culposo. Isso aqui está lá no artigo 13 do Código Penal, que trata do nexo de causalidade, na figura do garante. Então, quem é o garante lá das condutas comissivas por omissão? Aquele que por lei se incumbiu nessa situação de garantidor, geralmente segurança pública, forças armadas. Aquele que se investiu em uma condição na qual ele se tornou garantidor, que é esse cara aqui, pegou um bico de salva-vidas, então ele se colocou ali em uma situação de garantidor. E a terceira hipótese é quando o próprio garantidor cria uma situação de risco para a vítima, que é aquela pessoa que empurra na piscina, sei lá, que joga do barco, o outro morre afogado. Então essas são as três únicas hipóteses em que eu posso ter a figura do garantidor. Então a lei automaticamente impõe esse dever de garantia para ele, que não é nosso caso. Ele se coloca em uma situação de garante, que é o caso desse probleminha aqui, ok? Então vamos lá, nessas condições, ele vai responder pelo quê? Não praticou crime, tendo em vista que não viu a criança se afogando. Não, absolutamente não é isso. B, deve responder por crime de homicídio culposo, diante da sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. Perfeito. B de bola. Vamos ver a outra. Deve responder pelo crime de homicídio doloso, em razão de sua omissão dolosa. Não, né? Ele não viu. Foi um descuido. Responde apenas pela omissão de socorro, mas não pelo resultado morte, já que não havia contrato regular que o obrigasse a agir como garantidor. Também não, tá? Omissão de socorro é um crime omissivo próprio. Porque nos omissivos próprios, o verbo do tipo é uma abstenção. Então, omitir, deixar de prestar socorro. Então, o próprio verbo do tipo, quando você lê, você já constata que ele é uma abstenção. Então, esses são os omissivos
próprios. Não existe nenhuma ficção jurídica. A pessoa deixou de praticar e ela automaticamente está realizando o verbo do tipo. Enquanto que nos comissivos ou omissivos impróprios, aqui é uma ficção. Porque a minha abstenção, ela vai caracterizar uma conduta positiva. Então é como se ele estivesse ali, sem querer, ido afogar essa criança, né? Então ele mergulhou e esmagou a criança na água. Seria mais ou menos isso. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Isso aqui a gente já viu. Questão 6. Miguel, com 27 anos de idade, pratica conjunção carnal com Maria, jovem saudável com 16 anos de idade, na residência desta, que consente com o ato. Na mesma data, também na mesma residência, a irmã de Maria, de nome Marta, com 18 anos, permite que seu namorado Alexandre quebre todos os porta-retratos que estão com as fotos do seu ex-namorado. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Miguel pelo crime de estupro. Marta, após o fim da relação, ofereceu queixa pela prática de dano por Alexandre. Então, o dano está lá no 163 do Código Penal e estupro, ao que tudo indica, no 213 do Código Penal. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Os réus contrataram o mesmo advogado, que deverá alegar que não foram praticados crimes, pois em relação às condutas de Miguel e Alexandre, respectivamente, estamos diante de. Então, primeira coisa, o Miguel foi o que transou, né? Com Maria. Maria tem 16 anos. Isso não é estupro de vulnerável. Esse estupro, na verdade, essa conjunção carnal, ela foi consentida? Foi consentida. Então, o verbo do tipo do artigo 213 é constranger. Constranger se manifesta ou sobre o emprego de violência ou sobre o emprego de grave ameaça, correto? Se ela transou porque ela quis, então não teve constrangimento. Então, automaticamente, você não tem o verbo do tipo do 213. Ok? Então, dentro desse raciocínio, o que nós teríamos, né? Quando eu pratico uma conduta no mundo dos fatos que se amolda no tipo penal incriminador, isso é o quê? Tipicidade. Tipicidade formal, né? Significa que o que eu pratiquei está se amoldando no mundo dos fatos. Então, ele transou com ela, mas sem constrangimento. Então, aqui, pessoal, com relação ao Miguel, eu não tenho tipicidade formal. Porque, em verdade, não teve constrangimento, o sexo foi consentido, ok? Então, aqui nós não temos a tipicidade formal. Então, para Miguel, ele não deve responder por absolutamente nada. Agora, no outro caso, então a garota foi lá e Marta deixou o namorado quebrar os retratos. Então, Marta permitiu o crime de dano. Então, ela consentiu o crime de dano. Então, veja, na aula retrasada, nós comentamos que dentro da ilicitude, eu tenho estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, legítima defesa, que estão explícitos no Código Penal. Mas eu acrescentei aqui uma quinta, que é o consentimento do ofendido. Quando eu tenho delitos patrimoniais, quando eu tenho direitos patrimoniais disponíveis,
Veja que o consentimento da vítima é uma causa supralegal, de exclusão da ilicitude. Por que causa supralegal? Porque ela não está na lei. Sempre que vocês lerem, ouvirem algo que é supralegal, é algo que não está na lei. Então, isso aqui é uma interpretação jurisprudencial e doutrinária. Então, veja, o consentimento do ofendido, ele é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Então, ela não está inserida expressamente no Código Penal, mas a doutrina e jurisprudência entendem que, quando se tratar de direito patrimonial disponível, o consentimento ele vai caracterizar essa excludente, ok? Então, veja, no caso do dano é um crime que tutela bem jurídico patrimônio. Então, veja, no dano, como ela permitiu, nós temos aqui uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Então, também o carinha que quebrou os retratos, ele não vai ser responsabilizado criminalmente. Aqui, com relação a Marta, dentro do fato típico, só para lembrar, conduta, resultado, nexo, tipicidade, formal, material. Nós estamos dentro da ausência de tipicidade formal, ok? Então, se eu não tenho tipicidade formal, eu não tenho tipicidade, logo eu não tenho fato típico. Então, no primeiro, portanto, a gente vai atacar o primeiro pilar, o primeiro substrato do crime, e no caso do dano da Marta, a gente vai atacar o segundo pilar, que é o segundo substrato do crime. Tudo bem? Então, vamos ver se tem alguma nesse sentido. Então, olha lá, estamos diante de causa legal, supralegal de excludente da ilicitude. Então, estão pedindo respectivamente. Então, primeiro Miguel e depois o outro. Então, primeiro tipicidade, depois ilicitude. Causa supralegal excludente da ilicitude e causa supralegal de excludente da culpabilidade. Nada a ver. Culpabilidade sempre está atrelada com o aspecto subjetivo do crime. A pessoa era doida, não era? Estava lá, tinha consciência do que ela estava fazendo era proibido ou não, ela tinha alguma anomalia mental. Culpabilidade é aspecto pessoal do autor do crime. Você só vai mexer com culpabilidade quando você for analisar aspectos do autor. Então, você vai analisar a dinâmica do crime sob o ponto de vista daquele que pratica o crime. O fato típico e a ilicitude não. São aspectos objetivos. Por isso que são chamados de injusto penal. Tudo bem? Então veja, não é esse caso, não tem nada a ver com culpabilidade. Causa de excludente da tipicidade em ambos os casos, também não. Causa excludente da tipicidade e causa supralegal de excludente da ilicitude. Perfeito, exatamente isso. D. Causa supralegal de excludente da ilicitude em ambos os casos. Também não. Ok? Então aqui, na verdade, achei a questão inteligente, era uma pegadinha com relação ao verbo constranger. Tudo bem? Então você tinha que conhecer o verbo do artigo 213. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos lá. Questão 7. Aí, ó, de novo, é prescrição. Acho que é prescrição essa questão. Então, vamos lá. Sempre tem data, vamos fazer a linha do processo. Não tem como, senão a gente erra.
Então, olha lá, no dia 29/4/2011, Júlia, de apenas 20 anos. Então, já quer, né? Júlia, de apenas 20 anos. Então, 29/4/11. Praticou um crime de lesão corporal leve. Artigo 129, caput. Em face de sua rival na disputa pelo amor de Tiago. Em face de sua a representação foi devidamente ofertada pela vítima dentro do prazo de 6 meses. Gente, quando eles dizem isso daqui, o que ele está querendo mostrar para você? Que ele não quer saber de decadência. Não é o foco da questão. A questão quer saber prescrição. Então ele, com relação à decadência, já tirou fora. Ok? Contudo, então olha lá, a representação foi ofertada, blá blá blá. Contudo, a denúncia somente foi oferecida em 25/4/2014. Oferecimento de denúncia é causa de interrupção? Sim. Não, é recebimento da denúncia. Então olha a pegadinha. Em 29/4/14 foi recebida a denúncia. Então olha lá. 29/4/14, recebimento da denúncia. Pois não houve composição civil, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, nosso processo está caminhando aqui. Primeiro detalhe, gente. Quando eu trato de ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada, a gente trabalha com prazo decadencial de 6 meses, ok? Contados a partir do momento que você toma conhecimento da data do fato. Então eu, eu tenho 6 meses para representar e na ação penal privada eu tenho 6 meses para oferecer a queixa-crime. Esse prazo é decadencial, que não tem nada a ver com prescrição. Prescrição é prazo do Estado, pela inércia do Estado. Decadência é inércia da parte. Então eu posso ter, nesses crimes, as duas causas de extinção da punibilidade ao mesmo tempo. Óbvio, porque a prescrição, ela não mexe com isso aqui. Ela mexe com pena aplicada. Qual que é a pena máxima? Beleza, joguei na tabelinha, é isso. Agora, a decadência é o decurso do tempo que você vai analisar sob o ponto de vista da vítima. Então, nesses crimes aqui, de ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação, ora eu tenho decadência, ora eu tenho prescrição. As duas são prismas completamente diferentes. Decadência é da parte, é coisa da parte, é inércia da parte. Prescrição é inércia do Estado. Então, uma é causa de extinção da punibilidade com relação à inércia do Estado, prescrição. A outra é causa de extinção da punibilidade com relação à inércia da parte. Tanto é assim que a renúncia, que é uma causa de extinção da punibilidade, ela é uma renúncia ao direito de queixa ou de representação. Quem pode renunciar? Quem é o dono? Quem é o dono é o ofendido. Então, jamais o Estado ele vai renunciar a uma denúncia criminal, porque não é dele. Ele não foi vítima. Ele é o titular da ação penal. Ele é o titular do mecanismo. Mas ele não é o ofendido. Ele não é o dono do bem jurídico tutelado. Então, ele não pode renunciar. Nunca você vai ter uma ação penal pública incondicionada com renúncia, não existe isso. Só quem renuncia é quem é o dono, e quem é o dono é a vítima. E a vítima é dona quando ela representa e quando ela propõe a queixa-crime. Por isso que a renúncia é somente com relação ao direito de queixa e ao direito de representação. E aí nós temos a renúncia, que é uma extinção da punibilidade antes de exercê-la, concorda? Então eu vou renunciar a algo que eu tenho
e eu não quero exercer. Então, antes de representar, eu não vou. Então, renunciei. Antes de propor a queixa-crime, eu simplesmente não vou propor. Ou, caso eu aceite a grana, que é a composição civil, já é uma renúncia tácita. Já estou renunciando tacitamente, automaticamente, quando eu aceito uma grana na ação penal privada e na ação penal pública condicionada. Agora, a outra causa de extinção da punibilidade é a retratação. Quem se retrata? Quem é o dono? Quem fez a merda. Então, se eu propus queixa-crime, eu me retrato. Eu sempre me retrato de algo que eu já fiz. Então, eu vou me retratar da queixa e do meu direito de representação. Eu só me retrato de algo que eu já fiz. Se retratar é como se você tentasse se desculpar ou retirar algo que você já fez. Então, o Estado não vai se retratar de algo que não é dele. Então, veja que essas causas de extinção da punibilidade, elas só são trabalhadas na ação penal privada e na ação penal pública condicionada à representação. Então, renúncia e retratação são extinções da punibilidade que você só analisa nessas espécies aqui. Quando eu dependo de ação da vítima, porque são causas de extinção da punibilidade sobre o prisma da vítima. Então, ela se retrata, porque é dela, não é o Estado. Ah, eu vou me desculpar pela vítima. Pô, o Estado não foi ele. Não é ele que representou, como que ele vai se retratar de algo que não foi dele? Então, muita atenção com esses detalhes. A FGV, ela costuma misturar isso. É uma coisa muito simples. Então, se você memorizar esses dois, você já fica tranquilo quando cair causa de extinção da punibilidade. Então, quando a questão ela quer chamar a sua atenção para a prescrição, ela já meio que resolve a questão da decadência. Como nesse caso aqui, disse assim, olha, representou no prazo. Então, está dizendo assim, esquece decadência, não é decadência. Não é decadência aqui, a gente quer prescrição. Então, a questão ela vai te direcionar ou para você analisar a prescrição ou para você analisar a decadência. Então, aqui no nosso caso, ela já falou, ó, teve a representação em 6 meses. Então, a ação está redondinha, ela está valendo. O que nós temos nesse problema de informação? Consumação, recebimento. Eu tenho sentença? Não. Tenho trânsito? Claro que não. Tenho sentença. Sobrou qual prescrição? PPA. Então é a única que nós temos aqui. PPA. Que é pela metade. Porque a nossa cliente tinha 20 anos na data do fato. Então daí você já vai procurar só a PPA. Então vamos ver o que nós temos aí de informações. Letra A. Poderá ser requerido pelo advogado de Júlia o reconhecimento da prescrição pela pena ideal, pois entre a data do fato e o recebimento da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos. Então, olha lá, o que nós temos? 29/4/11, 29/4/14. Não, né? Não foram ultrapassados mais de 3 anos. Então, a gente não está dentro desse lapso aqui. Aqui ele está pedindo na B. Deverá, caso aplicado ao final do processo, a pena mínima prevista em lei, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Não tenho sentença, como que eu tenho a retroativa? Também não é essa a retroativa. Depois, não foram ultrapassados 3 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, pois o prazo prescricional tem natureza essencialmente processual e não material. Muito pelo contrário, direito penal, né? Então, é direito material. Aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. D. Deverá ser reconhecida de imediato a prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato, que é essa daqui. Então, olha só. Aqui, o probleminha trouxe para nós a pena de 3 meses e 1 ano. Essa pena de 3 meses e 1 ano,
Lá na tabelinha do 109, prescreve em quanto, gente? Quem está com código aí em 4? Prescreve em 4. Então, quando é uma pena menor que 2 anos, a FGV ela não costuma colocar o prazo prescricional. Por quê? Porque é um prazo fácil. Então, até 2 anos, o prazo prescricional é de 4. Então, ela já trouxe para nós as penas que são cominadas. Justamente para você, na tabelinha mental que você vai ter que fazer, falar, não, então aqui o prazo é 4. Sempre quando ela quer prazo de 4, ela não coloca, porque é muito fácil. Então, ela só vai trazer os prazos prescricionais, geralmente, quando são prazos maiores, 8, 12, 16, que daí seria muito para o candidato ele memorizar. Se prescreve em 4 e a nossa cliente tem 20, então o prazo é 2. Então, entre 2011 e 2014, nós temos aí mais de 2 anos. Então, na verdade, de fato, houve aqui a PPA. Então, veja, você pega o prazo máximo, joga na tabelinha e aí você vai dividir por 12. Agora, detalhe, tá? Que isso daqui gerou uma polêmica. Porque aqui está dizendo assim: poderá ser requerido pelo advogado de júri o reconhecimento da prescrição pela pena ideal, que é a hipotética, né? Pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos. Isso daqui, os prazos penais, é verdadeiro, tá? Então a FGV ela considerou aquele gabarito D da PPA, mas vou mostrar para vocês que está verdadeira essa primeira questão. Então veja, olha lá. Foram ultrapassados mais de 3 anos. 2011 para 2014 são 3 anos, certo? 11, 12, 13, 14. Nas contagens dos prazos penais, sempre eu vou completar ano ou mês um dia a menos. Então aqui na verdade eu tenho 3 anos e 1 dia. De fato. Então, sempre quando você for fazer a contagem de prazo prescricional na sua prova, você vai trabalhar com um dia a menos. Porque nós incluímos o dia da entrada na contagem dos prazos penais. Aqui a contagem é diferente de processo penal. Nossos dias são corridos, nós incluímos o dia da entrada e excluímos o dia da saída. Então, eu fui intimada hoje, é hoje. Ah, foi domingo, dane-se, é domingo. Vai ser o dia, não tem feriado, não tem prorrogação para o dia 1 seguinte. Isso aqui é prazo material. Então, a contagem aqui é a mais benéfica possível para o réu. Então, a rigor, nós temos de fato mais de 3 anos aqui. Temos mais de 3 anos. Então, aqui está dizendo assim, né? Poderia ser requerido pelo advogado de júri o reconhecimento da prescrição pela pena ideal. O que é isso pela pena ideal? Pela pena em abstrato. Pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos, de fato. Mas a questão, ela, na verdade, queria que fosse 3 anos, então ela deveria ter colocado 28 aqui. Tá? Então, às vezes, a FGV faz essas cagadas, tá? Então, você tem que ir na que estiver parecendo mais certa. Eles não anularam essa questão aqui. Valendo a D, que era a PPA, tá? Mas eu quero que vocês entendam que contagem penal, você sempre vai um dia a menos. Aí você vai ter o mês completo ou o ano completo, tá bom? Sempre que tá dia assim direto, é um ano e um dia. Então aqui ela queria, na verdade, colocar um 28 ali para dar 3 anos. Aí tudo bem, não iria passar. Tudo bem, pessoal? Então, muita atenção nessas contagens de prazo. Não podemos perder questão besta por causa de um dia, tá? Então, aqui é artigo 10 do Código Penal, que é a contagem dos prazos penais. Tudo bem, pessoal? Então, você quando for pegar uma questão de prescrição, decadência, pelo amor de Deus, dá uma olhada em todas as alternativas e a que parecer mais segura, mais correta, como no caso que foi a D, que ficou mais clara, você vai na mais clara. Porque a FGV ela não costuma anular essas questões. Tudo bem? Alguma dúvida? Ontem a senhora estava falando da PPA sobre o prazo de prescrição de 8 anos. Era específico daquela questão? Era. O que acontece?
No 109, a gente tem uma tabela com vários prazos, 20, 16, 12, 8, 4. E aí, para cada um desses prazos, você sempre vai trabalhar com as penas dos crimes. Se é uma PPA, você vai pegar a pena máxima desse crime e vai jogar na tabelinha. Não sabemos qual vai dar. Nas provas, eles costumam trabalhar com 4 e 8 anos, que são os prazos menores, tá? Se eu já tenho uma sentença concreta, eu jogo a sentença na tabelinha, que geralmente dá um prazo menor do que a PPA, que a PPA é a pior simulação possível, tá? E naquela questão é porque o crime, ele era retratado com esse prazo, tudo bem? Então vamos lá. Questão 8. Após realizarem um roubo de caminhão, os roubadores, eu fazendo a prova da FGV, né? Os roubadores, novo nome, não sabem como guardar as coisas subtraídas até o transporte para outro estado no dia seguinte. Diante dessa situação, procuram Paulo, amigo dos criminosos, e pedem para que ele guarde a carga subtraída no seu galpão por 24 horas. Então, Paulo ficou encarregado de dar uma força para a galera, admitindo a origem ilícita do material. Paulo, para ajudá-los, permite que a carga fique em seu galpão, que é utilizado como oficina mecânica. A polícia encontra na mesma madrugada todo o material no balcão de Paulo, que é preso em flagrante. Diante desse quadro fático, Paulo deverá responder pelo crime D. Então aqui, pessoal, a FGV também gosta bastante desses crimes, de colocar questões com essas variáveis. O favorecimento real, ele é um crime que é o seguinte: você dá uma força, mas você não vai ganhar nada em troca, que é o caso do Paulo. Então ele não é partícipe, ele não é coautor da execução, nada. Ele simplesmente vai favorecer alguém que praticou um crime. Ele não tem um interesse jurídico dentro daquilo que ele está auxiliando, favorecendo, ok? Então esse é o típico favorecimento real. Então você vai lembrar desse crime assim: dá uma força, mas não vai ganhar nada em troca, só vai ganhar ferro. É isso que vai acontecer com ele. Não tem lucro, não tem nada. Na receptação, ela queria te levar para a receptação. Na receptação, você adquire oculta, sabendo ser produto de crime, mas pode ser para o seu proveito. Você não está dando uma força, você está ali também na máfia da receptação. Você quer aquilo ali, você vai tirar um proveito daquilo ali. Na receptação qualificada, você faz isso do exercício de uma atividade comercial, que é o artigo 180, parágrafo 1º, ok? Porque a questão trouxe para nós que é dentro de uma oficina. Então aí o candidato ia pensar: o negócio está lá na oficina, o cara está trabalhando na oficina, atividade comercial. Não, porque ele não vai lucrar nada com aqueles bens dentro da oficina dele. Não existe uma vinculação com a oficina dele. Então também não seria receptação qualificada. E aqui roubo majorado, ele seria no caso, sei lá, um coautor ou um partícipe. Não tem nada, isso aqui está fora. Quem pensou em marcar essa nem fala nada. Você é do direito do trabalho. Quieto. Nada a ver isso aqui, viajou. Então, na verdade, ela queria te induzir a erro entre a receptação e a receptação qualificada. Porque geralmente quando você não sabe, você procura as parecidas, não é isso? Eu sei bem como é. E tem dois verdadeiros. Aí você, ai meu Deus, né? Vamos optar só um de diferente. Aí você fica entre as duas, né? Aí você chuta, as duas estão erradas, né? Essa daqui, tá? É o favorecimento real. Sempre eles gostam de acumular questõezinhas com esses 4 crimes, tá? O favorecimento está lá no 349. Então, olha lá. Você presta para o criminoso um auxílio para tornar seguro o proveito do crime. E veja que esse crime ele é chamado
De crime subsidiário, você só vai colocar favorecimento real quando não for receptação ou quando não for coautoria. Aí você vai. Então a questão, quando você lê, vai ficar muito claro que ele não ganhou nada, como é esse caso aqui. Você vai ler, você vai falar, cara, tipo assim, você vai falar, pô, alguma coisa está errada nisso daqui, né? Tipo, não é, o cara não vai ganhar nada, então ele não é um receptador, não é também roubador, né? Assim, é uma nova, não nunca vi falar, vi agora isso aqui, né? Não é um roubador, né? Ele está ali no favorecimento real. Tudo bem, gente? Então, depois dei uma lidinha nesse 349 aqui. O que mais que nós temos aqui? Questão 9. Ai, meu Deus, prescrição. Gente, em penal é isso, é faca da caveira. Então, olha lá. Felipe, menor de 21 anos e reincidente. Porra, impossível quase, né? A pessoa ser reincidente, ela tem que praticar um crime dentro de 5 anos. Quando ele foi condenado, já teve trânsito. Ele foi preso com 18, cumpriu pena, cometeu um crime e ele já é reincidente. Então, assim, algo surreal. Então, olha lá. Então, o seu cliente, menos que 21 anos. Então, você já sabe que alguma treta tem, né? Então, já tá algum probleminha aí na idade dele. E ele também é reincidente. Quem gosta de penal sabe que é impossível isso daqui, mas tudo bem. No dia 10 de abril foi preso em flagrante pela prática de roubo. Então, 10/4/2009. Roubo. Se é flagrante, roubo é um crime material, então no momento da consumação. Foi solto no curso da instrução e acabou condenado em 8 de julho de 2010. Então a condenação dele veio 8/7/2010. Sentença. Nos termos do pedido inicial, ficando a pena acomodada em 4 anos de reclusão. 4 anos de reclusão. Pegou a pena mínima do roubo simples. Certo que houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade. Aqui, pessoal, só parte difícil, né? Isso aqui mudou hoje, mas depois eu vou falar sobre isso aqui amanhã. Mas enfim, teve a compensação, hoje mais tarde ou na aula do ao vivo. Então teve uma compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade. Quando acontece uma compensação, significa só que as causas se anularam. Então na hora do cálculo da pena, elas não vão mudar a vida do cálculo. É como se aquilo não tivesse acontecido na hora da dosimetria. Sempre que há uma compensação de agravante com atenuante, significa positivo com negativo. Então elas ficam zeradas no cálculo da pena, tá? Então foi o que aconteceu aqui. A decisão transitou em julgado para ambas as partes em 20 de julho de 2010. Que é impossível também, né? Mas tudo bem. Trânsito em julgado para acusação, mais defesa. Foi expedido mandado de prisão e Felipe nunca veio a ser preso. Considerando a questão, assinale a alternativa. Então vamos lá. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória ocorrerá em 20 de julho de 2016. Então aqui ele está dizendo, olha, a PPE vai ser 20/7 de 2016. Então a gente precisa na PPE trânsito em julgado para acusação e defesa, a gente já tem, né? Qual é o nosso marco que nós vamos contar? Esse. Porque por uma maldição, no mesmo dia tivemos dois trânsitos em julgado. Então você vai começar a contar a PPE do trânsito em julgado para acusação, correto? Então, 2010 até 2016, a gente tem quantos anos aqui? 6 anos e um dia. Lembra do prazo 2020? Eu tenho 6 anos e um dia. Então, 4 anos de reclusão
você, olha que bagunça isso daqui. 4 anos de reclusão. Você vai jogar isso na tabelinha do 109. 4 anos de reclusão, salvo engano, são 8 anos, é isso? 8 anos. 8 anos mais 1/3, porque ele é reincidente, lembra? Sim. Então veja, em resumo, não deu a PPE, porque tivemos só 6 anos e 1 dia, então não é o caso de PPE, está errado a alternativa A. B, a extinção da punibilidade pela prescrição da PPE ocorreu em 20 de julho de 2014. 20/7/14. Também não é esse caso. A extinção da punibilidade pela PPE ocorrerá em 20 de julho de 2022. Deus do céu. Então, olha lá. 20/7/22, vou colocar outra. Ocorrerá 20 de novembro de 2015. Então, o que nós temos que fazer aqui? Essa compensação da menoridade e ser reincidente no cálculo da pena não muda a nossa vida de cálculo de prescrição. Tem nada a ver. Pena é pena, prescrição é prescrição. Então ele, na verdade, queria te induzir em erro para você achar que a sua forma de contagem iria ser modificada por conta dessa compensação. Porque as duas trazem o cálculo diferenciado. Ok? Então veja, eu tenho um menor de 21, o prazo é pela metade, e ele é reincidente. Então como que vai funcionar? Você pega 4 anos de reclusão, são 8 anos, perfeito? Esses 8 anos, você vai contar pela metade, e aproximadamente aumentar quanto? 1/3, porque ele é reincidente, então olha que merda, né? Então seria mais ou menos 4 anos mais 1/3 de 4, que dá 1 ano e alguma coisinha. Tudo bem? 1 ano e alguma coisinha. Veja, 4 com 1, 5. 2015. Você não precisa nem calcular quebrado. Ah, professor, eu quero calcular em segundos. Não, cala essa boca. Só por ano pra você saber. Então, veja. 4 anos mais 1. Então, 4 por causa da metade. Mais 1/3 porque ele é reincidente, vai dar mais ou menos 5 anos e alguma coisinha. Logo, dentro desse espectro, nós temos o quê? 2015. Então, ela queria que você soubesse que a dosimetria não influencia no cálculo da prescrição, tá? Então, esse também aqui eu achei um pouco pesada essa questão aqui pro pessoal de penal. Então, olha só. Depois, hoje, se sobrar um tempinho, eu falo sobre dosimetria, tá? Porque senão o povo vai fazer um abaixo-assinado aqui. Com certeza, ontem minha avaliação já foi ruim por aí, prescrição, né? Então, um monte de aluno falou, olha, não entendi nada, didática é péssima. Me dei mal, né? Teria que ter começado com uma outra matéria ontem, mas tudo bem. Então, pra quem é do penal, mais ou menos aproximado 5 anos, você já matava a questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos finalizar com a 10. E aí a gente começa o processo penal. Então, olha lá. Reconhecida a prática de um injusto culpável, o juiz realiza o processo de individualização da pena, de acordo com 68. Segundo a jurisprudência do STJ, assinale a alternativa correta. Então, olha lá. Só a jurisprudência do STJ, tá? A condenação com trânsito em julgado por crime praticado em data posterior ao delito pelo qual o agente está sendo julgado pode funcionar como maus antecedentes. Isso daqui não. Vou só colocar certo e depois, se der tempo, no final eu falo sobre dosimetria, tá? Então, não é a alternativa A. B. Não se mostra possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Falso. Se mostra possível, sim, é possível. Nada impede que a pena intermediária na segunda fase
fique acomodada abaixo do mínimo. Falso, ela não pode ser diminuída abaixo do mínimo. D. O aumento da pena na terceira fase do roubo exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a simples menção ao número de majorantes. Verdadeiro. Então, por exemplo, se o fulaninho praticou um roubo com concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, então o juiz ele não pode simplesmente considerar, são duas circunstâncias, eu vou agravar duas vezes. Ele tem que, em cada uma dessas circunstâncias, fundamentar concretamente. Então ele vai dizer mais ou menos assim: aumento tanto porque realizou o assalto mediante emprego de arma de fogo. Então ele tem que criar uma historinha para dizer a mesma coisa que ele vai fazer. Ele não pode só automaticamente ir aumentando as majorantes, ok? Ele tem que cada uma delas colocar na fundamentação jurídica. Mas disso você já retira uma obviedade de teoria geral do processo, que é a necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Então eu não posso simplesmente aumentar 1/3 na pena do cara e dizer, porque foram em concurso. Tá, mas em quais circunstâncias? Então, ainda que pareça algo óbvio, na sentença penal você tem que fundamentar todos os itens da sua dosimetria, especialmente no crime de roubo, tá? Então aqui a alternativa correta é a letra D. Todas as outras, elas tratam de dosimetria. Então, como é algo muito específico, eu não vou aprofundar aqui com vocês, tá? Não dá. Talvez eu faça isso numa live, aí quem é do penal assiste essa live de 1 hora e tudo bem. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Aula maravilhosa de penal, super leve. Então vamos falar de processo penal agora. Deixa eu achar aqui minha... Eu ia cair tinha naquela pegadinha lá de uma pra outra. Se eu tivesse olhado, tinha pegado errado. Gente, hoje a mulher do lanche vem? Mentira! Tá acreditando? Hã? Gente, o que tá acontecendo? Tô chocada. Só uma manga mesmo, é isso? Olha, você tava no sambão, né? Não, você tava no jazz, eu já tô super Não, eu só postei a foto, calma, feminista. Olha, a gente não tem vida pessoal, a gente liga através dos alunos, nas redes sociais. Eu só postei a foto, calma. Mas me chamaram pra montar cursinho pra mim. Essas pragas, querendo trazer de novo. E tava fazendo curso cristão aí. Você O aluno aqui me chamou pra ir pro Jardim. Aí, ó, novinho civil. Então vamos lá, gente. Tô chocado, não tem nada aqui acontecendo. Então, olha lá, processo penal. Agora deu uma melhorada, né? Se a gente tivesse 3 horas de penal aqui domingo, ninguém ia aguentar, vou se matar. A gente teve de administrativo, mas todo mundo está Nossa, Deus me livre. Tô até querendo acabar o direito do trabalho, parece, né? Vai extinguir o ministério. Você sabia que precisava formar esse direito do trabalho? Deus me livre, meu chefe dá trabalho aqui, tá amarrado. Então vamos lá, gente, processo penal. Então eu trouxe aqui umas questões para nós. FGV ama ação penal, inquérito e prisões. São os temas que ela gosta e recursos só. Procedimento é muito difícil eles cobrarem procedimento sumário, sumaríssimo.
e tribunal do júri é uma outra questão, então, tipo assim, não compensa você ficar na loucura lendo procedimento por causa de uma questão do tribunal do júri que eles vão cobrar, é muito específico. Então, quem tá aí essa semana aqui é a leitura de lei seca, basicamente, né? Ação penal, inquérito e prisões, medidas substitutivas das prisões, prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva, sempre cai pelo menos uma de cada uma dessas matérias, ok? Então vamos lá. Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública incondicionada, determina de ofício a instauração de inquérito policial. Após adotar diligência, verifica que, na verdade, a conduta investigada era atípica. O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado. Considerando as informações, o advogado deverá esclarecer que o delegado, então olha lá, deverá arquivar imediatamente o inquérito, fazendo a decisão de arquivamento por atipicidade, coisa julgada material. Os livros, né? Eu não entendi isso aqui. Coisa julgada, só quem faz é juiz com sentença. Não existe ninguém além da autoridade judiciária, tá? Então não, tem nada a ver uma coisa com a outra. B. Não poderá arquivar imediatamente o inquérito, mas deverá encaminhar relatório final ao Poder Judiciário para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. Também não está incorreta, tá? Quem é o titular da ação é juiz? Não, é o Ministério Público. Então é ele, como titular da ação penal, que deve eventualmente requerer o arquivamento para a autoridade judiciária. Inclusive, se o juiz ele não concorda, artigo 28 do CPP, vai para o PGJ. Se o PGJ mantiver a promoção de arquivamento, o juiz de primeiro grau tem que arquivar. Se não for o caso, o PGJ ele vai designar um novo promotor em razão da independência funcional. E aí é óbvio que o chefe mandou esse outro promotor e ele vai denunciar sim. Tudo bem? Então não, nada a ver. C. Deverá elaborar relatório final de inquérito e após o arquivamento poderá proceder a novos atos de investigação, independentemente da existência de provas novas. Não, também não. A gente trabalha sempre com a possibilidade de reabertura do inquérito quando surgirem novas provas e veja, depende da natureza desse arquivamento. Então deverá elaborar relatório final de inquérito e após o arquivamento. Qual que é o arquivamento? Quem vai arquivar? Aqui a questão não está falando, é ele que vai arquivar, é o juiz, é o promotor. Então não, também não é a letra C. D. Poderá elaborar relatório conclusivo, mas a promoção de arquivamento caberá ao MP, havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento por atipicidade. Então veja, é essa alternativa aqui. Quando eu tenho arquivamento de inquérito, arquivamento de inquérito policial, por atipicidade, isso vai fazer coisa julgada material. Significa dizer que não mais haverá possibilidade de desarquivamento. Se eu tenho um arquivamento porque não restou demonstrado, não restou elucidado indícios suficientes de quem seria o autor, só vamos ter coisa julgada formal. Então a gente tem aqui ausência de indícios de autoria. Ou seja, o autor não foi identificado, o provável autor. Aqui, havendo novas provas, poderá ser desarquivado. Lógico, né, gente? Dentro do prazo prescricional. Ele está prescrito, vai investigar para quê? Então, obedecendo os prazos prescricionais, PPA, né? Claro, não tem nem ação penal, não tem nem o que conversar.
nós vamos poder ter o desarquivamento desse inquérito policial. Então a gente tem lá no artigo 17, dizendo que o delegado não pode arquivar inquérito de jeito nenhum. E essa súmula, arquivado o inquérito por despacho do juiz a requerimento do promotor, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas, tá? Então essa súmula aqui é uma súmula muito importante se tratando de inquérito policial. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Bem tranquilinho, né? Essa daqui. O processo penal é mais leve. A tipicidade não tem a questão das provas, né? A tipicidade faz coisa julgada material, tá? Veja, pessoal, a coisa julgada material, ela geralmente não, ela pressupõe a coisa julgada formal. Então, meio que está embutido ali, tá? Agora, a coisa julgada formal, necessariamente não faz coisa julgada material, tá? Então, nesse caso aqui, a gente só vai ter formal, mas poderá haver o desarquivamento desde que dentro do prazo prescricional, ok? Então vamos lá. Maico, na condução do veículo automotor, causou lesão corporal de natureza leve em Marta, desconhecida que dirigia outro automóvel, que inicialmente disse ter interesse em representar em face do autor dos fatos, diante da prática do crime do artigo 313.3 do CTB. Em audiência preliminar, com a presença de Maico e Marta, acompanhados dos seus advogados e pelo MP, houve composição civil dos danos, reduzida a termo e homologada pelo juiz em sentença. No dia seguinte, Marta se arrepende, procura seu advogado e afirma não ter interesse na execução do acordo celebrado. Então veja, pessoal, o que nós temos aqui? No GCRIM, a composição civil, portanto, ela vai acarretar renúncia ao direito de queixa ou de representação. Então, o que nós temos? A gente tem a audiência de conciliação, quem vai estar lá é um conciliador, e depois, o que foi transacionado aqui é homologado pelo juiz. Mas veja, no momento em que eu tenho a composição civil, no GCRIM gera renúncia ao direito de queixa ou de representação. Queixa na ação penal privada e representação na ação penal pública condicionada à representação. Veja, por que renúncia? Porque eu não tenho ainda uma ação penal em curso. Se fosse uma ação penal em curso, seria o quê? Retratação, né? Já começou? Então vou me retratar. Essa é a única diferença entre renúncia e retratação. Renúncia antes da ação penal, retratação depois da ação penal. Ponto, é isso. Ambas são, não posso dizer sanções, né? Meio fica ruim, mas são causas de extinção da punibilidade decorrentes da inércia da parte ofendida. Ponto, é isso, tá? Então veja, no momento que teve a composição civil, que houve a homologação, houve a extinção da punibilidade. É automático. Então não tem como você desconstituir o teor de uma decisão de extinção da punibilidade. Não tem jeito. A única hipótese em que eu posso ter uma extinção da punibilidade que vai ser desconstituída, a única hipótese é quando a pessoa usa uma certidão de óbito falsa. Só. Então, por exemplo, pratiquei um roubo, estou sendo processada, falsifiquei uma certidão de óbito. Meu advogado foi lá e pediu a extinção da minha punibilidade. Olha, ela morreu, e aí, vamos acabar o processo.
Daqui a 2 anos, sou preso em flagrante um novo assalto. Então, o que vai acontecer? Os caras vão ver que eu menti. Que eu usei um documento falso para poder extinguir a minha punibilidade no primeiro assalto. Nesse caso, o STF entende que vai haver a desconstituição do teor da decisão que extinguiu a minha punibilidade no primeiro assalto. Porque aí, o que ele entende? Se é um documento falso, é um documento nulo. Se ele é nulo, ele não produz efeitos. Então, se não produz efeitos, a sentença se embasou em algo que não existe. A sentença que absolveu pela extinção da punibilidade, ok? É a única hipótese. Fora isso, declarou, meu amigo, acabou. Não tem como voltar atrás. Então, aqui nesse caso, não tem o que ela fazer, coitada. Já homologou. Se ainda nós estivéssemos aqui, antes desse momento, a gente até poderia discutir. Mas o juiz, ele já homologou. Na hora que ele homologa, ainda que não tenha saído da intimação, já produziu efeito, já foi. Tá? Porque uma coisa é publicar a homologação, outra coisa é intimar. Né? Em matéria criminal, uma simples publicação tem a intimação da parte. Então o juiz ele publica, mas é necessário ele comunicar. Então publicou a homologação, já foi. Já extinguiu a punibilidade. Ok? Então aqui para nós, vamos ver. Interpor recurso de apelação da sentença que homologou. Não, nada a ver. Esclarecer que o acordo homologado acarretou renúncia ao direito de representação. Verdadeiro, automaticamente. Interpor recurso em sentido estrito da sentença que homologou. Não, isso aqui nem está no rol do recurso em sentido estrito, que é o rol taxativo desse recurso. D. Esclarecer que, sendo crime de ação penal de natureza pública, não poderia composição dos danos civis, mas sim transação penal, de modo que a sentença anula. É a mesma coisa, composição civil e transação penal. Então ele tratou como institutos diferentes. Tudo bem, pessoal? Então aqui tranquilinho, né? Letra B de bola. Aí eu trouxe aqui até o artigo 74 do GCRIM. A composição será reduzida à escrita e homologada pelo juiz. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou pública condicionada, o acordo acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação, tá? Esse artigo 74 e 89, eles vão cobrar prova, tá bom? Então aqui é letra B de bola. Depois, gente, vamos lá. 3. Durante a investigação de um crime de associação criminosa, a autoridade policial representa pela decretação da prisão temporária do indiciado Jorge, tendo em vista que a medida seria imprescindível para a continuidade das investigações. Os autos são encaminhados ao MP, que se manifesta favoravelmente à representação, mas deixa de requerer expressamente, por conta própria, a decretação da prisão temporária. Então veja, pessoal, como que funciona a prisão temporária. Então a prisão temporária ela é uma espécie de prisão cautelar, tá? Então a gente tem aqui prisões cautelares, e prisão penal. Cautelar, flagrante, preventiva, temporária. Penal, decorrente de sentença penal condenatória. Então essas são as naturezas. Inclusive nós temos uma discussão de que hoje a prisão em flagrante, a rigor, seria uma prisão pré-cautelar. Por que pré-cautelar? Porque logo ela vai ser convertida, né? Então ela só
é uma preparação para a prisão preventiva, se for o caso. Então, ela não seria a rigor uma prisão cautelar, porque ela não é prolongada, ela é rápida, né? Porque agora nós temos audiência de custódia, então ela não se perpetua no decurso do tempo. Então, olha lá. Então, na prisão temporária, quem pode pedir? MP, delegado. Juiz não pode decretar de ofício, porque nós estaremos violando o sistema acusatório, ok? Então, ela é cabível durante as investigações policiais. Somente durante a ação penal não cabe prisão temporária, não cabe pedido de prisão temporária. Então, vamos ver o que a questão ela quer aqui para nós. Então, olha lá. Por sua vez, o magistrado, ao receber o procedimento, decretou a prisão temporária por um prazo de 10 dias, ressaltando que a lei admite prorrogação do prazo de 5 dias por igual período. Fez o magistrado constar ainda que Jorge não poderia permanecer acautelado junto com outros detentos que estavam presos em razão de preventivas decretadas. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá alegar que, tá? Então veja, pessoal, o juiz, ele embutiu um prazo que não existe, né? 10 dias. O prazo é 5, prorrogável por mais 5 quando não se tratar de crime hediondo. Então, como que funciona? Na lei da prisão temporária, que eu trouxe ela aqui para nós agorinha, ela traz um prazo de 5 mais 5. Lá na lei dos crimes hediondos, nós temos uma previsão de 30 mais 30 da temporária para os crimes hediondos. Então, o que aconteceu? Nós temos uma outra lei especial que trouxe um novo prazo para a lei da prisão temporária. É isso. Então, esse prazo de 30 mais 30 para crimes hediondos, ele não está na lei da prisão temporária. Está na lei dos crimes hediondos. Então, se porventura o crime hediondo se encaixar no rol dos crimes da prisão temporária, porque não são todos, eles não se confundem, então às vezes eu tenho crimes hediondos que não são passíveis de temporária. E às vezes eu tenho crimes da temporária que não estão no rol de crimes hediondos. Então veja, se coincidir desses crimes da temporária também estiverem previstos na lei dos crimes hediondos, o prazo é 30 mais 30. Mas esse prazo não existe na lei da prisão temporária. É um prazo da lei 1072/90. Tudo bem? Na prisão temporária, inclusive, deu um prazo, a pessoa ela é colocada automaticamente em liberdade, independente da decisão judicial. Não precisa juiz falar, agora pode soltar, deu 5 dias. Deu 5 dias, coloca na rua. Ok? Agora, o prazo da temporária, ele funciona assim. Decretou, beleza. Cumpriu a diligência que precisava, coloca na rua. Não precisa o cara ficar 60 dias preso, que é 30 mais 5. Então, por exemplo, no ano passado, não sei se vocês lembram, teve uma investigação dos amigos do Temer lá. Não sei o caso o que era, da Polícia Federal. E aí decretaram a temporária dos caras. Eles foram ouvidos na Polícia Federal e no outro dia foram soltos. Então não ficaram 5 dias presos, ficaram 1. E aí o pessoal ficou puto, né? Falou, pô, os caras foram soltos e tal. Gente, a prisão temporária, ela é muito pontual. Então os caras prenderam para ouvir, ouviram e soltaram. Não precisa ficar 5 dias porque é 5 mais 5. Cumpriu a diligência que precisava dessa segregação cautelar, vai colocar na rua. Não precisa de decisão judicial, o próprio delegado ele vai soltar imediatamente. Tudo bem? Diferente da preventiva. Na preventiva, eu tenho uma decisão judicial para decretar e eu tenho uma decisão judicial para revogar. Eu só posso, soltar a pessoa em uma preventiva quando o magistrado ele revoga essa prisão preventiva. Tudo bem? A não ser que ela se torne legal, porque daí ela é passível de habeas corpus e a ordem de soltura ela vem de onde? Vem de cima, provavelmente do Tribunal de Justiça. Tudo bem até aqui? Então olha só, não existe isso, você embute prazo. Ah, é o crime hediondo, então já prende por 60 dias, prende por 30, se fizer necessário, a autoridade policial ou o Ministério Público devem pedir a prorrogação do prazo.
O juiz ele não pode, de ofício, embutir o prazo total da prisão. Então, o prazo ele está errado e ilegal. Então, o que o advogado ele vai fazer? Ele vai falar isso aqui rápido. Ele vai esperar o 6º dia. Ele vai falar, olha, essa prisão está ilegal. Por quê? Porque não pode. Ah, o juiz ele vai manter HC, soltou. Aí você fala, pô, o cara tá solto, o cara é bandidão. É, mas isso o que o juiz fez? Não pode, violou o quê? Norma processual. Isso aqui, a prisão, a partir do 6º dia, se tornou ilegal. Então, o advogado, ele nem espera, ele nem vai lá no dia 1. Ai, olha que excelência, você fez errado. Porque aí o juiz ele vai retificar a decisão dele, né? Vai colocar 5 dias. Você fica quieto. No 6º dia, você vai lá. Pede pra soltar. Soltar não, você vai pedir pra relaxar, né? Porque no 6º dia virou ilegal. O juiz não vai soltar, porque ele que deu, né? Ele vai falar, ah, não, eu errei mesmo, olha só. Desculpa. Claro que não, né? Ele vai ficar louco e não vai fazer. HC soltou no outro dia. Então, não tem isso de aglutinar prazo. Então, olha lá, dentro dessas alternativas. O prazo fixado para a prisão de Jorge é ilegal. Perfeito, ilegal. Se a prisão é ilegal, sempre a gente diz que cabe relaxamento. Sempre que a prisão é ilegal, cabe relaxamento. Mas a questão que fala que o MP não pediu a prisão. Não, sim, mas o delegado. O delegado pode representar. O pedido de prisão temporária, ele não precisa ser ratificado pelo Ministério Público. Inclusive, tem juiz que nem dá vista para o Ministério Público. Teve a representação, ele entende que é cabível, ele já concede. Tá? Decreta, aliás, e depois ele notifica o Ministério Público. Então, o delegado ele não precisa dessa anuência. No entanto, como o promotor é o titular da ação penal, ele tem que saber todos os atos de investigação que estão sendo praticados, ok? Então não precisa de ter ratificação. Às vezes o juiz também ele abre vista para o MP ficou inerte, beijo, vamos para cima. O juiz ele não vai ficar esperando do Ministério Público. Tudo bem? Então, E por que não a D? vamos ver aqui uma por uma, tá? Depois, B. A decisão do magistrado de determinar que Jorge ficasse separado dos demais detentos é ilegal. Não, não é ilegal. A gente tem essa separação de presos, sim, tá? Depois, C. A prisão temporária decretada é ilegal, tendo em vista que a associação criminosa não está prevista no rol dos hediondos e nem naquele que admite essa espécie de prisão. Não, a gente tem lá na lista, sim, de cabimento da temporária. D. A decretação foi ilegal pelo fato de ter sido decretada de ofício, já que não houve requerimento do MP. Na verdade, o delegado ele pediu. Então, olha lá. A autoridade representa. Quando o delegado ele faz um pedido de prisão, ou de busca e apreensão, ou de uma medida cautelar investigatória, por exemplo, da Lei das Organizações Criminosas, interceptação ambiental, interceptação telefônica, qualquer pedido do delegado é chamado de representação. O requerimento dele é nominado de representação. Quando é o Ministério Público ele faz um requerimento. Então, assim, promotor requereu a preventiva, promotor requereu a temporária, tudo bem? Delegado representou pela preventiva, representou pela temporária. Só uma diferença com relação à nomenclatura, tá? Porque o nosso código é da década de 40, né, gente? Nosso CPP. Então, pô, os caras naquela época tratavam tudo com nome diferente. Então, a rigor são a mesma coisa, mas como cada autoridade representa um órgão, né, da administração direta, então a gente tem esses nomes diferentes para você diferenciar. Então, se eu digo assim, foi representado o pedido de preventivo, então você já sabe que foi um delegado. Foi requerido um pedido de preventivo, então foi o Ministério Público. Essa é a terminologia usual, tá? Então, por isso que não é AD, teve o requerimento do delegado. Então, olha só, gente, eu trouxe aqui os principais artigos da temporária, tá? Então, para quem tem afinidade com a matéria, é uma lei especial que vale a pena você dar uma lida. Diferente, por exemplo, você pegar assim, eu vou ler Maria da Penha. Cara, não, a lei é imensa. Ali na Lei Maria da Penha, você vai ler só a desobediência, que é o crime novo, e torcer para cair aquela merda ali, cara. Porque a lei é gigante. Agora, a lei da prisão temporária, ela é minúscula. Lei dos crimes hediondos, ela é pequena. Então, são leis que
compensam muito você ir. Lei de drogas, você vai dar uma olhadinha só nos crimes, que são leis. Lei da organização criminosa, é uma lei pequena, então compensa. Então você ali vai pegando as leis menores. Estatuto do Desarmamento, é gigantesca, é muita coisa. Então você dá uma olhadinha só nos crimes ali, 12, 14, 15, 16, e é isso. Para você não ficar perdendo tempo. Porque a FGV cobra pouco a lei especial. Então, tanto é assim que eu dei uma olhadinha nas provas, quase a gente não tem. Então, peguem essas mais populares e que são menores para você não perder seu tempo ali se matando, lendo demais elas, porque aí você vai perder, você vai ficar ali 2, 3 horas estudando a lei, vai que cai uma questão de um trem lá da puta que pariu da organização administrativa. Aí você não vai ter chance de acerto. Então, vamos mirar nessas leis, por isso que eu trouxe ela aqui. Então, veja. Obrigatoriamente, os presos temporários, eles são separados de qualquer outro tipo de preso. Então, se é flagrante, está separado. Se é preventivo, esperando para levar para o presídio, está separado, ok? Lembrando que eu posso ter preventiva também durante as investigações, tá? Então, existem, inclusive, juízes que preferem decretar a preventiva do que a temporária. Mas isso para vocês, na prova, não vai fazer diferença. Só saibam que é possível a decretação de preventiva. Artigo 2º, decretada pelo juiz, a pedido do delegado ou requerimento do MP. E terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período. E aí nós temos aqui o rol, tá? Então isso daqui, infelizmente, você tem mesmo que memorizar. Então olha lá, esses 3 incisos, eles têm que sempre estar presentes. Pelo menos 2 deles cumulados ao mesmo tempo. Então a questão ela vai ter que trazer assim. Quando imprescindível para as investigações do inquérito, beleza. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de identidade, também cabe. Agora veja, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação, de autoria ou participação do indiciado. Eu já vi eles cobrarem em prova assim. Indícios de autoria ou prova de autoria e, em contrapartida, na outra assertiva, fundadas razões. Então, esse fundadas razões, eles cobram e eles trocam a palavra. Então, se tiver assim, fundadas razões e prova da participação, errado. Indícios de autoria, você vai olhar. Se tiver fundadas razões, você vai em fundadas razões, tá? Então, muito cuidado aqui, que eles mudam esse nome aqui de fundadas razões. Já vi isso umas 2 vezes em questão de prova da FGV. Tudo bem? Então, olha lá os crimes. Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, homicídio doloso, qualquer homicídio. Homicídio simples, sendo doloso, cabe temporária. Veja que não é hediondo, hediondo é homicídio qualificado. Sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, não tem mais, embora esteja na lei, ok? Então o que acontece? Foi revogado na lei antiga, mas na prisão temporária continua. Por quê? Porque a lei que revogou no Código Penal não revogou aqui. Então aqui continua essa previsão, mas ela não é cabível mais. Então cuidado. Rapto violento e sua combinação também foram revogados no Código Penal. Epidemia com resultado morte, eles sempre gostam desse crime. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia, eles também gostam de colocar esse crime. Quadrilha ou bando, que é a associação criminosa da questão. Mas veja, a mesma coisa, como no Código Penal eles mudaram só lá, as leis especiais não foram adaptadas com a nova terminologia. Então aqui, isso é a associação criminosa, cabível, que é inclusive o caso da questão. Então cabe sim prisão temporária de associação criminosa. Temos o genocídio e temos o tráfico de drogas. Crimes contra o sistema financeiro e crimes previstos na lei do terrorismo. Isso aqui é lei nova, a lei do terrorismo. Também é uma lei que compensa dar uma olhada, que é uma lei pequenininha, vocês não vão perder muito tempo para dar uma olhada sobre ela. Aí eu trouxe aqui esse esqueminha do professor Renan,
que eu não sei quem é, mas eu acho esse esquema legal. Nossa, a menor ideia de quem seja. Porém, o esquema dele é legal. Então, isso daqui salva vocês com relação à temporária, tá? Hediondos ou equiparados, equiparados, tráfico, tortura e terrorismo, ok? E aí, veja, deve ser um dos crimes do artigo 1º, inciso 3º, ou um crime hediondo, e nós temos essas situações cumuladas, ok? Então, elas devem sempre estar presentes. Então, esse quadrinho aqui já matou a pau na prisão temporária para vocês. Tudo bem, pessoal? O que não está aqui que você precisa lembrar, então? Na prisão temporária, eu não preciso de decisão judicial para soltar, não tem isso. Deu o prazo, pode colocar na rua. Então, em prova eles colocam assim: é dispensável a expedição de alvará de soltura. Quem expede alvará é juiz. Então o juiz ele não vai expedir, precisa de decisão judicial. Para o juiz ele expedir um alvará judicial, ele tem que decidir algo, né? Então ele não vai. Então, por isso nós dizemos que para a prisão temporária não é necessária expedição de alvará de soltura. Ok? Então vamos lá. Questão 4. A gente vai fazer alguns minutos de intervalo, não estou sabendo. Comer uma manga ali. Não tem intervalo? Como que é? Tem 10 minutos, não vou morrer aqui. Tem. Não teve sino? Não. Olha, o cara me dá moral aqui, o povo não tem que trabalhar, as mangas tá tudo aí, tem lanche, eu tô entendendo. Vamos fazer um intervalo então, de 10 minutos. Tem umas cordas ali, eu vou pedir o pessoal me segura que eu vou pegar umas mangas, tá? É sério, é verdade esse bilhete.